coisas. Deus, como é maravilhoso, Pai, sentir a tua presença. Ó Deus, através de louvores. E também agora, Pai, a tua palavra será ministrada. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor trouxe-nos, ó Pai, em segurança, em paz. Ó Deus, em toda essa viagem. Em nome de Jesus, muito obrigado pelos teus filhos, ó Pai, nessa noite. E agora, de uma maneira especial, que nós possamos aquietar o nosso coração e ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Quero trazer uma breve reflexão para a igreja hoje. Aqueles irmãos que tiverem coração nos seus pés, está abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos estar lendo o versículo 1 ao 9. Passagem bastante conhecida, né? Quando o paralítico no tempo de Betesda. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus ouviu o recado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Aleluia. Os irmãos podem se assentar? Já foi orado, nessa noite, glória a Deus. Betesda significa casa de graça e misericórdia. Né? A palavra de Deus vai dizer, né, que nesse tanque, de tempo em tempo, o anjo descia e agitava as águas. A Bíblia vai falar o período qual era esse tempo exato. Né? Mas João deixa bem claro, né, que não era uma suposição, não era folclore, né, ou algo que o povo falava. Realmente o anjo descia ali, descia e agitava a água. E ali havia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos. Né? Ali todo mundo se encontrava naquele local, justamente esperando esse momento, esperando o momento da água ser agitada, para então ser curado. E a história vai falar de um paralítico, né? Que estava há 38 anos ali. Né? Acredito eu que eles tentavam se rastejar até chegar à água quando essa água agitava. Né? E a gente não vai saber quanto tempo ele já tinha tentado chegar até esse tanque e não conseguia com suas forças próprias. Né? E porque quando ele tentava se arrastar, aquele que conseguiria chegar uma terra mais rápido, talvez a sua deficiência seria outra, chegava antes dele. Então acredito eu que certo tempo depois ele se acostumou com aquela realidade, ele se acostumou com aquele local. Então ele já nem tentava fazer tanta força, porque ele já sabia que ele não ia conseguir com força sozinho. Né? E a palavra de Deus diz, né, a gente vai entender que esse local seria como o SUS, né? Seria como um atendimento no SUS. Tem um monte de gente esperando para ser atendido, esperando a oportunidade para ser atendido. E aí estava o paralítico, né? E Jesus vai falar, né, a palavra de Deus vai dizer que ele chegou e viu este deitado. A gente for abrir estudo, né? A gente vai ver que essa situação desse povo, desse pavilhão ali, né, do tanque, e essa constituição de estar deitado, representa a humanidade. Representa o povo naquela época, como estava, né? Quando Jesus veio, né? O povo de Israel estava caído, estava contaminado, estava vivendo uma grande diferença social, né? Estava largado, vamos dizer, a própria sorte. Né? Assim como está a humanidade hoje em dia. Né? A humanidade também, quando caiu, né? Pecado entrou no jardim, a humanidade caiu na terra, ela ficou abandonada.
a gente ficou paralítico, a gente ficou parado, paralisado. A gente só por nós mesmos, a gente não consegue chegar à salvação, né? A gente não consegue caminhar sozinho se não for o Espírito Santo, se não for Jesus, se não for através dos seus ensinamentos, se não for através da palavra do Senhor, se não for através da leitura da Bíblia, a gente não teria como caminhar sozinho. A gente não teria como chegar a essa salvação do paralítico. Ele sozinho não conseguiria chegar ao Pai, ele precisaria de alguém para ajudar. E aqui a palavra de Deus vai nos trazer, irmãos, que a humanidade ela está caindo, ela está corrompida, ela está vivendo em meio ao pecado, vivendo em meio à ganância, em meio a tantas batalhas que o mundo lá fora trava com a gente, a humanidade, nós, salvos, aqueles que ainda não conhecem a verdade. O mundo lá fora, irmãos, está tentando trazer mais e mais pessoas para eles. Enquanto nós temos que trazer os que estão lá no mundo para a igreja, trazer eles para casa. Porque assim como Jesus veio, Jesus voltará. Ele voltará para salvar a tua igreja, para salvar a tua noiva. E a tua igreja, a tua noiva somos nós. Então, irmãos, nesse período que aqui estamos, vamos tentar resgatar o máximo que pudermos. Vamos tentar trazer mais pessoas para a igreja. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do amor do Senhor. Vamos dar para ele novo. Vamos dar um testemunho de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, de tudo aquilo que a gente já presenciou. Vamos ser bênção na vida do próximo. Vamos trazer mais e mais pessoas para a casa de Deus. Se a pessoa, eu sempre falo, talvez o irmão veio no culto, não veio no estudo, procure saber por quê. Liga para ele, conversa com ele, fala que está sentindo falta dele, mas não deixa ele se esfriar, não deixa ele ficar em casa. O abraço, o acolho de volta, o traga. A gente vê muitas pessoas, né, apontando o dedo, julgando, né, em vez de abraçar, de cuidar. Então, vamos fazer diferente, vamos ser diferente. Vamos fazer como Jesus, que foi até esse homem caído, né, não por acaso, né, Jesus nunca fazia nada por acaso, tudo é um direcionamento de Deus. E ele foi até esse homem, né, e pediu se ele queria ser salvo, se ele precisava de ajuda. Né? E aí ele, logicamente, logo ele jogou para o homem, né, que não havia quem o levasse, né, até a água, né? Quem o levasse a água para que pudesse ser curado, para que ele pudesse ser salvo, sem saber que a salvação estava na frente dele. Né? Jesus estava ali, o próprio Jesus, né? Como foi um hino, né? Ele teve o privilégio de ver Jesus, né? De sentir Jesus. Né? E a gente aqui, irmãos, estamos correndo, estamos buscando ter essa oportunidade de poder ir morar com Jesus, de poder ver Jesus, de poder exaltar Ele todos os dias, irmãos. Aqui é só um preparo. Essa enfermaria que é o mundo, né? Com várias pessoas doentes, várias pessoas buscando sua salvação, correndo, né? Outros se perderam no mundo, com a falsa ilusão da felicidade que o mundo traz, né? Que a carne traz, né? Falsa ilusão, né? Porque lá, irmãos, o pecado, é como você fala, né? O pecado é como uma cela que está porta dentro. A pessoa entra, vai lá, né? Passeia o pecado, dá uma voltinha e sai. Vem de novo, vai e sai. Só que uma hora essa porta fecha. E quando essa porta fechar, você vai ficar preso nessa cela. Você vai ficar preso no pecado. E essa hora que essa porta fecha, irmãos, já está pronto. O Senhor está voltando. Estamos preparados, irmãos, para a volta do Senhor. Estamos preparados para ficar de pé quando o Senhor voltar e poder olhar para Ele e falar assim: eu sou digno de morar contigo, Senhor. Aleluia. Irmãos, esse plano que a gente está aqui é só um preparo. Não vamos perder por nada a salvação. Não vamos perder por nada, irmãos. Nenhum irmão. O mundo lá fora está de braços abertos esperando. Então, irmãos, vamos trabalhar para trazer cada vez mais pessoas para a igreja. Como eu disse aqui na palavra de Deus, ela vai falar que grande multidão ia até esse tanque do tanque de Bethesda na esperança de ser salvo, né? De ser curado. Muito do que acontece hoje em dia, a gente vê muitas vezes, irmãos, isso eu falo no modo geral, são pessoas que estão buscando a salvação em dogmas, que estão buscando a salvação em pregadores, buscando salvação em pastores ou em placas. Jesus é um só.
estamos lutando por uma causa, estamos lutando pela salvação. A gente tem que trabalhar unido. A palavra de Deus vai dizer que os fariseus, eles estavam se achando até melhores que os outros, né? Quando Jesus veio, Jesus eliminava muito isso. Porque eles exigiam algo das pessoas que eles não faziam. Eles exigiam algo que eles mesmos não cumpriam. E Jesus veio e falou para eles, mostrou para eles o que seria, né? Como eles questionavam, como eles se assentam, né, junto aos leprosos, né, aos pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar quem já está salvo, né? Quem já está salvo, quem já conhece a verdade, já tem o seu garantido, né? Mas a gente tem que pregar para quem não conhece a verdade. Como tem ditado acredito, todos já devem ter ouvido, pregar para crente é fácil, né? E tem que pregar para quem não conhece a verdade. E Jesus vai falar, né? Os fariseus eles botavam muita ordem. Se a gente for analisar, tem muita coisa dentro da Bíblia, nos evangelhos que os fariseus exigiam, que eram doutrinas deles próprios, não era dos mandamentos do Senhor Jesus, não eram os mandamentos do Velho Testamento. Era que eles tinham plantado, né? Algo era que eles davam ao povo e exigiam que o povo cumprisse, né? Aquela ordem, só que eles mesmos não cumpriram. Então muitas pessoas tentavam isso por medo, achando que pecado estava condenado, né? Mas Paulo recriminava isso fortemente na carta de Romanos, né? Não é pela lei que seremos salvos, é pela graça. Uma precisa da outra. A graça precisa da lei, para que a gente possa saber o que é o pecado. Mas a gente não pode ser escravo do pecado. A gente tem que saber que a gente é salvo pela graça. A graça que nos salva. Então, quando Jesus veio, justamente para quebrar esse nível de lei, para que você ser salvo pela lei é praticamente impossível, irmãos. A todo momento somos pecadores, somos carne, né? Somos o pó da terra. A gente tem a tendência a pecar, a fraquejar. Somos humanos, a gente vai cair em certo momento. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos acolher. O Senhor Jesus, como a palavra de Deus diz, Ele deixa 99 para buscar uma ovelha perdida. Ele se agrada daqueles que de coração reconhecem sua condição de pecador. Ele reconhece aquele que reconhece as suas falhas e ele se quebranta. Jesus quer corações arrependidos. Jesus quer corações quebrantados. Em Mateus capítulo 9, 13 e 12, 7, Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifício. No Velho Testamento vai falar no livro de Isaías, no livro danado, vai falar que Deus não estava se agradando dos sacrifícios que aquele povo estava oferecendo ao Senhor, porque eles ofereciam sacrifícios, eles levavam ao sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício, conjecturando, no outro dia eles pecavam de novo, determinado da época, ofereciam o sacrifício de novo e voltavam a cometer o pecado de novo. Então o sacrifício dele já estava ficando algo sem sentido. Eles sacrificavam e pecavam novamente. E Deus diz que não estava se agradando mais do sacrifício, né? Os sacrifícios deles eram todos. Porque da maneira que eles sacrificavam, se arrependiam, faziam de novo. Então o arrependimento não era de coração. E como diz, né? Quero misericórdia, não sacrifício. O Senhor quer corações quebrantados, corações arrependidos, corações abertos para receber o Senhor Jesus, corações dispostos a viver uma nova vida, uma nova caminhada, largar de vez o mundo, né? Se esquecer do que já viveu, né? Do que passou lá fora, esquecer não, né? E sirva de testemunho, né? Para que a gente não volte da onde o Senhor Jesus nos tirou. Aleluia, glória a Deus. Como disse, né, irmãos, não tenha homem algum que não era doido. Esse paradigma ele estava se apegando a homens. Ele sentia necessidade que alguém o levasse até a cura, que alguém o levasse até aquele tanque. Mas como eu disse, há muitas pessoas, né, que ouvem aquele pregador que vai lá, ele revela
o profeta revela, eu vou lá para Deus falar comigo. Aquele pregador, aquele pastor lá, ele ora e eu sou curado. Irmãos, do mesmo jeito que Deus fala com ele, ele fala comigo, fala com você. Do mesmo jeito que Deus usa o profeta, ele pode usar cada um de nós. O que temos que entender, irmãos, há um preço a se pagar. O profeta revela, o profeta do Senhor, quando ele revela, ele pagou um preço. Ele pagou algo muito grande para poder ter aquela intimidade com o Senhor. Então, irmãos, não ache que você vive de qualquer maneira na casa do Senhor, você de qualquer maneira dobrando o seu joelho e orando de qualquer maneira que o Senhor faz com você, Ele não vai falar com você, irmãos. Você tem que ir rasgar suas vestes, a gente várias vezes, né? Ajoelhar aos pés do Senhor e derramar lágrimas aos pés dele. Você tem que chorar, irmãos, chorar e botar tudo aquilo que te está te magoando, apertando o seu peito, entregar a ele, irmãos. Como tem louvores que falam, né? Não fale para homens, né? As suas lutas, suas dificuldades, fale somente para Deus. Conte somente para Ele tudo aquilo que está entristecendo o seu coração, tudo aquilo que tira o seu sono. Entregue ao Senhor, irmãos. Dobre os seus joelhos, faça o seu propósito de jejum, feche a porta do seu quarto e ora. Você e Deus, irmãos, e mais ninguém. Ninguém precisa saber nossas batalhas, como é quando a gente vê de viagem, está fazendo louvor, né? Não vai no Facebook, como a gente vê na rede social, né? E se lá mesmo, ele coloca lá, aquele texto lá, né? Jesus, Deus, não tem Facebook, irmãos. O seu canal com Ele, irmãos, feche seus olhos, dobre o seu joelho e ore. Fale com Ele. Não somente falando. Muitas pessoas só querem saber como você está. Não querem saber da sua situação para poder te ajudar. Mas sim para apontar, te julgar ou te condenar. Nem todos estão prontos para te abraçar e cuidar de você. Nem todos têm esse carinho. Muitas pessoas só querem saber da sua situação para poder falar lá fora. Você viu a irmãzinha lá? Você viu o irmão lá? Como é que está? Vai todo dia na igreja e está lá. Está sofrendo. A palavra de Deus diz, né, irmãos? Não é porque a gente está na igreja, que a gente conhece a verdade, que a gente está salvo das aflições, a gente está salvo das batalhas. Né? É com muitas aflições que herdaremos o reino dos céus. A gente vai sofrer, a gente vai lutar, mas todos o Senhor nos livrará. O Senhor é conosco. O Senhor Ele luta conosco. Ele pode permitir que passamos por batalha, mas é para que nos fortifiquemos. É para nos preparar, irmãos, para amanhã depois nos chegar uma luta maior, a gente já está preparado. Ou para que o nosso testemunho sirva para ajudar o próximo. Talvez tenha aquele irmão que está passando por uma situação que você já passou lá atrás. E você pode ser um bom para ele. Você pode explicar, você pode falar para ele, você pode cuidar dele, irmãos. Então, tudo que está acontecendo, tudo que acontece com nós, irmãos, nesse plano, todo sofrimento, toda luta, Deus tem um propósito. A gente vai ver na palavra de Deus, tanto que Jesus sofreu no Calvário, mas para que pudesse cumprir um propósito muito maior. Irmãos, o sofrimento faz parte. O sofrimento, a gente precisa do sofrimento para que a gente possa chegar cada vez mais ao Senhor. Quando tudo vai bem, né, a gente já tem essa nossa acaba se afastando, né? Tudo não certo, né? Mas quando o primeiro problema surge, né? Uma doença que se levanta, um levante, a primeira pessoa que você recorre é ao Senhor, você recorre a Deus. Muitas coisas chegam também a nós para que possamos se achegar ao Senhor. O Senhor sente saudade de nós. Quando a gente não ora todos os dias, quando a gente não busca todos os dias, quando a gente não lê a palavra todos os dias, o Senhor Ele sente falta. Igual eu testemunho uma vez na nossa igreja, eu cheguei em casa do trabalho, logo quando eu pequeno começou a dar. E eu sempre tinha aquele sonho, né, de chegar na porta em casa e ela me correndo me chamando. Né? E ela pequenininha, cheguei naquele dia do trabalho sem menos esperar. Ela veio correndo, me chamou o papai e ela me os braços na porta da casa. Aquilo me quebrou no meio. Eu podia pegar ela, o que ela pedisse aquele dia, eu daria a ela. Assim é o Senhor, irmãos. Quando você se quebranta aos pés dele,
quando Ele menos esperar você reconhecer Ele como seu Pai, quando você reconhecer Ele como seu Salvador, irmãos, Ele está de braços abertos para te acolher. Tudo aquilo que você pedir, que você clamar, que for da vontade dEle, irmãos, você irá receber. Mas não espere, irmãos, uma situação difícil chegar até você, irmãos. Não espere que a necessidade nossa, física, apareça para que a gente recorra aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Vamos, irmãos, de livre e espontânea vontade, corações arrependidos, corações misericordiosos, como a palavra de Deus vai dizer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer, para a gente encerrar. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem estava 38 anos naquela situação, né? 38 anos ali naquele local, enfermo. Como eu disse, né, provavelmente já acostumado com aquela realidade, né? Porque ele não via esperança, né? Ele não via como ele seria salvo daquele mal, né? Porque acredito que eu, como disse, ele se rastejava, né? O Paulo vai dizer, isso aí eu conjecturando, ele se rastejava e outra pessoa mais rápido que ele chegava e alcançava a sua bênção. Mas o Senhor Jesus veio até ele, o próprio Jesus veio até ele, sem ele buscar. Jesus foi até ele e perguntou se ele queria ser salvo, irmãos. E Jesus, irmãos, ele vem a nós todos os dias. Deus se apresenta a nós todos os dias. Aleluia. Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta na palavra. Muitas vezes, quando a gente acorda de manhã, eu vi isso na internet, muitas pessoas, grande maioria, eu infelizmente sou um desses que eu costumo fazer, você levanta da cama, a primeira coisa que você já vai é no celular, né? Em vez de você levantar, virar a sua cama, sentar, fechar seus olhos e orar ao Senhor. Um estudioso vai falar, ficar um vídeo do ator, ele falando assim, levante de manhã, fique meia hora de silêncio. Só feche seus olhos, meia hora e converse com Deus. Durante meia horinha, sem fazer nada outra coisa mais. E você vai ver a diferença no seu dia. Você vai ver como o seu dia vai caminhar bem melhor. Se você sair fora da rotina desse mundo, né? Onde tudo é correria, tudo é rápido. Irmãos, consagre o seu dia com o Senhor. E à noite agradeça a Ele pelos livramentos. Agradeça a Ele pelas lutas. Que você conseguiu romper o dia, está de pé. Mesmo que durante o dia foi aquela batalha, para você conseguir vencer a noite. No outro, amanhã será o outro dia. Você tentará, se você não conseguiu hoje, amanhã você tenta. Coloca o Senhor à frente de todas as suas lutas, à frente de todas as suas batalhas. E aí este homem, irmãos, o Senhor foi e falou com ele, então, né? Levante e ande. Só que ele disse uma coisa: pegue o teu leito e ande. Aí eu orando o Senhor para poder trazer a palavra, e falei, pega o teu leito. Por que você pega o teu leito? E o Senhor fala comigo. E quando eu chego aqui hoje, né, o testemunho da irmã, né, fala o testemunho. O Senhor fala para cada um de nós, irmãos, para que tomamos o nosso leito. Eu carrego o meu leito todos os dias, para que eu possa me lembrar de onde o Senhor Jesus me tirou. Para que eu não esqueça de onde eu saí. Para que eu não volte nunca mais àquela condição de pecador, àquela condição de sofrimento, da onde o Senhor me tirou, daquele morro, daquele chato de pecado. Então, irmãos, carregue o teu leito por onde você for. Leve o seu leito junto com você, para que ele seja de testemunho para o próximo. Para que o irmão veja você, irmãos, e saiba, olha de onde esse rapaz saiu, olha de onde essa moça saiu, e ele está caminhando, está na igreja, está pregando, está trabalhando, está no louvor, irmãos. Então, que esse leito sirva de exemplo para todos. Muitas pessoas, porque vêm, caem e voltam de novo no mundo. Porque eles não têm a noção de onde que saíram. Eles não têm a noção de onde o Senhor chegou. Muitas pessoas saem do vício, passam o tempo e voltam de novo. Porque eles não se esqueceram daquela situação que eles estavam. Eles não têm noção do que o Senhor fez por eles. Eles voltam de novo, porque o leito deles ainda está lá.
Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar com os irmãos essa noite, lembre, irmãos, da onde o Senhor te tirou, de tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Todas as batalhas que o Senhor venceu, que a gente venceu junto com o Senhor, de todas as dificuldades que a gente passou, que a gente enfrentou, o Senhor nos tirou. Que isso, irmão, sirva de lição, que isso sirva para que a gente dê o testemunho glorioso à noite, para todos aqueles que olhem para nós e vejam a maravilha, né, do que o Senhor fez por cada um de nós, irmãos. Vamos testemunhar, é por isso que o testemunho é tão importante. Se você tem uma luta, você foi abençoado, testemunhe, irmãos. Conte a sua bênção, para que ela sirva de exemplo para o próximo, para que ela sirva de exemplo para o próximo e veja quão maravilhoso é o Senhor, quão misericordioso é o Senhor. Não importa a nossa condição, não importa a nossa deficiência, não importa a nossa luta, irmãos. O que importa é a nossa dedicação, é a nossa busca pelo Senhor, é nós reconhecermos, irmãos, todos os dias a presença do Senhor em nossas vidas, é reconhecer todos os dias tudo aquilo que o Senhor faz por nós, todos os livramentos, ao levantar da cama, ao voltar para casa, irmãos. O Senhor guarda-nos todos os dias, independente de qual situação. Talvez você teve um dia abençoado, você não teve nenhuma luta, mas o Senhor te guardou. O Senhor estava contigo todo o tempo, à tua frente, às tuas costas e a todos os lados, para que o inimigo não chegue até você, te protegendo como uma muralha, né? Com uma rocha fortificada ao teu redor, para que nenhuma luta, nenhum inimigo chegue perto de você, porque você é filho, você é filha de Deus. E o Senhor tem muito zelo por cada um de nós, irmãos. O Senhor tem o amor dele, é infinitamente, não faz acepção de pessoas. O Senhor, Deus, ele elimina o ato, mas não o pecador. Ele pode até o irmão botar, vamos dizer, o irmão lá fora é o drogado. Muitas pessoas apontam isso para ele, né? Mas o Senhor mostra dele tanto como gosta de mim e de você. O ato dele, não, o ato dele o Senhor repreende. Agora, a pessoa, não, a palavra de Deus vai dizer, né? Deus deixa 99, vai buscar uma. E essa uma pessoa é aquele que está fora caído, é aquele que muitas vezes a gente passa, né, olha para ele, né, e corta a camisa dele. Mas ele está esperando que alguém vá lá buscar ele. Ele está esperando que alguém vá lá pregar o evangelho para ele. E esse alguém pode ser eu, pode ser você, irmãos. Bons irmãos, falaram hoje aqui sobre pregar o evangelho. A quantos mais a gente puder, vamos trazer pessoas para a igreja, como eu disse, que a vida do Senhor está às portas. Os sinais estão aí, muitas pessoas não estão levando a sério. Até de quando a gente está ouvindo falar que o Senhor Jesus é voltado. Mas a volta de Jesus é muito estudiosa hoje. Quando a gente é menos esperar, está aí. E aí a gente vai estar preparado. A gente vai estar preparado para receber o Senhor, para poder ficar de pé diante dele e poder morar na glória com ele. Então, irmãos, vamos continuar nos preparando, vamos continuar, né, buscando a nossa salvação e vamos buscar aqueles que estão lá fora com os nossos testemunhos, com as nossas orações, com a nossa palavra, através do Espírito Santo nos direcionando, com a nossa boca, irmãos, vamos pregar para muitos, vamos falar quantos pudermos, irmãos, vamos buscar aqueles que estão lá fora perdidos, esperando o milagre, irmãos. Você, eu, cada um de nós, podemos levar esse milagre para aquela pessoa que vai fora. Aleluia, glória a Deus. Assim, irmãos, eu agradeço.